Estamos aqui com o programa Irmão com Irmão se Entende. Estamos com ele, irmão, Irmão Bavi, irmão Bavi, mais uma vez. Esse é o nosso terceiro programa, né? nosso terceiro programa. Senhor. Oh, coisa boa! Olha, eu vou lhe fazer logo uma pergunta. Eu gosto que você faça a pergunta, porque nós estamos respondendo Certo. para uma imensidão de irmãos que estão ouvindo e aqueles que ainda vão nos assistir. Qual a importância de Moisés para o povo judeu e quem foi Moisés? Isso é muito importante, Claudinho, porque nós estamos falando, primeiramente, o povo judeu queria saber quem eram os pais dele. Nós falamos que eram Abraão, de Abraão, Isaac e Jacó, que deu as 12 tribos de Israel. Ocorre que, com a chegada das 12 tribos de Israel, que naquela época existia a fome muito grande, quando eles chegaram lá no Egito, o Egito era o poderio do império da época, o Egito era uma das maiores nações, ou a maior nação daquela época. Então, esse povo hebreus ficou trabalhando como se fosse escravo, mas com uma certa liberdade dentro do reinado egípcio. E aí, desse povo judeu, foi que nasceu Moisés. E na época, Moisés, o faraó, queria eliminar um pouco a quantidade de judeus que nascia, homens. Ele mandou que as crianças, até pequenas que nascessem, as parteiras fossem eliminando, para que a população de judeus não ficasse maior do que a população do povo egípcio, com medo que os judeus suplantassem o número e, consequentemente, tirassem o poderio do povo egípcio. Então, daí nasceu Moisés, numa época que estavam sendo perseguidas as crianças. A mãe de Moisés fez um cesto e colocou Moisés dentro do cesto e mandou que a filha fosse colocar lá onde as filhas do faraó, as mulheres do faraó, ficavam lá. A filha ficava. Quando ela colocou no cesto, a providência de Deus foi levando o cesto para lá, e a menina viu quando o cesto chegou e a filha do faraó pegou o menino. E aí ela notou que queria adotar, e a menina foi por trás e disse: eu conheço lá fora uma mulher que dá muito leite para essa criança, que era exatamente a mãe de Moisés. E quando ela foi buscar, todo dia a mãe de Moisés mandava o leite do menino, e o menino foi criado dentro do palácio, educado como filho do faraó, estudando tudo e participando das Olimpíadas, era um verdadeiro guerreiro, mas ele sabia, ele tomou conhecimento que não era egípcio, que não era filho do faraó, ele era filho do povo hebreu. E uma vez, quando ele saindo da circunscrição do rei, ele viu um hebreu batendo no judeu. Ele viu o povo egípcio batendo no judeu. E aí ele tomou as dores e ali travou uma luta e matou o egípcio. E um indivíduo que estava olhando ficou em silêncio. Quando foi no outro dia que Moisés saiu, aquele indivíduo disse: olha, você não é filho, você é um judeu, matando o povo egípcio. Moisés, com medo da repercussão, e que poderia trazer isso um problema muito grande, ele ser morto, porque havia uma perseguição muito grande, ele havia morto um egípcio, ele fugiu, procurou um local para ficar e encontrou, lá onde ele foi, um homem chamado Gerson, que se tornou depois seu sogro, e daí ele, trabalhando, casou com a filha de Gerson. Acho que a filha de Gerson concorreu muito bem para a grandeza dele, e de uma forma que Deus, um dia, através dos anjos, apareceu a Moisés como assado, não assassa como fogo. E dizia depois que ele fizesse um tabernáculo para que Deus habitasse. Foi a primeira habitação de Deus, Moisés fizesse um tabernáculo para que Deus habitasse. E depois, Deus disse: agora você tem uma missão, Moisés. É retirar da escravidão o povo judeu do reinado de Faraó, do reino do Faraó.
Moisés, como é que eu posso fazer isso? Você vai, eu vou lhe dar os poderes para isso. Mas Moisés, Senhor, eu posso, não sei nem falar, então você vai com Arão. Arão fala, que era o seu irmão, fala por você. E Moisés foi. Eu vou contar ao longo dos outros programas. Eu tenho uma curiosidade. Ah. O Moisés, ele era um pouco gago. Ele diz a Bíblia Diz. que ele era gago e não sabia falar muito bem. Por isso que... Por isso que ele pediu tô a entendendo. ajuda, Ajuda, né? de Deus, aí Deus deu um irmão. E ele chegou no palácio do rei, e o rei do faraó e perguntou, quem és tu? Eu vim aqui falar pelo nosso Deus. E como é o nome desse Deus? Diga a ele que é o eu sou. O eu sou que sou. Porque Deus não é ninguém, ele é todos. Eu sou Deus, o eu sou, ele quis dizer que estava em todo lugar e todas as coisas eram feitas por ele, as que ele estava fazendo na hora e aquelas que haveriam de fazer. Eu paro por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas nós vamos fazendo alguma coisa em relação a esse conhecimento que você pode ter quando você abrir esse áudio, esse vídeo, você vai tomar pelo menos essa consciência natural do que seja a nossa palavra. Tá bom, meu irmão? Tá bom, nós estamos aqui no programa Irmão, Irmão, com Irmão se entende. Voltamos já!